São 7 horas e 24 minutos. Olha, uma pesquisa mostra que mais de 70% dos ludovicenses possuem algum tipo de dívida. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio e da Federação Nacional do Comércio. A situação fica mais grave se considerarmos as contas de início de ano, como compra de material escolar, IPVA, IPTU, entre outros. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio, para falar sobre como gerenciar melhor essa questão, está aqui no estúdio conosco a coach financeira Núbia Souza, e é com ela que eu converso a partir de agora. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. É possível realmente conseguir pagar essas contas e ainda economizar? E o nome disso não é milagre, é planejamento? Perfeito, perfeito. Tá? Tudo sempre deve iniciar com planejamento. Tá? Primeiro porque algumas despesas você já sabe que já são de praxe, são costumeiras. As de início de ano, por exemplo, material escolar, matrícula, IPVA, IPTU, ou seja, são despesas que elas não surgem da noite para o dia. Né? Então tem que haver previamente aí uma programação, recomenda-se geralmente 4 meses antes, justamente para quê? Para que você não acumule mais dívidas nesse período, que acaba tirando o sono de muitas pessoas mesmo. Nós estamos com o país passando, nós sabemos disso, um momento muito difícil, né, de crise, e é nessa hora mais ainda que nós precisamos nos organizar, fazer o dever de casa, cada um precisa fazer isso com mais atenção? Sim, claro, sempre. Né? A gente sempre costuma falar que, independente de crise, a educação financeira ela deve existir, nos mínimos detalhes mesmo. Por exemplo, a questão de uma planilha, um levantamento dos valores que você tem a pagar dentro do mês, a prioridade, o que é prioridade em termos de pagamento para você? Então, tudo isso deve ser previamente analisado, justamente para evitar transtornos e desequilíbrios financeiros. Em relação às dívidas, é preciso ter cuidado, por exemplo, há um dado aqui relacionado às dívidas, a indicação de que, nessa pesquisa, a dívida dos ludovicenses, 13,4%, carnês, 5,2%, financiamento de carro, crédito pessoal 4,3%, 4,9% financiamento de imóveis e crédito consignado 1,3%. É preciso ficar também atento a algumas armadilhas do próprio mercado. Eu te falo em relação, por exemplo, aos empréstimos, né? Muitas vezes você tem uma dívida que é pequena e acaba contraindo uma dívida, trocando por uma dívida maior. É o inverso que é preciso ser feito, né? Perfeito, perfeito. Consideramos até esse fato como empurra com a barriga, vamos dizer assim. Você às vezes adquire um débito para que você pague outros e acaba se tornando uma bola de neve. Então, quando falamos de planejamento, é justamente nesse ponto. Evitar compras muito prolongadas, buscar sempre a questão do pagar em dias mesmo, porque a gente sabe que o índice de juros ele acaba aumentando sempre. E tudo isso volta para o seu bolso, porque o dinheiro em si ele não vai multiplicar, sem que você faça algo para que isso ocorra. Já as despesas, ela tem uma tendência a você dormir devendo um valor X, 2 semanas depois esse valor está duplicado por conta de juros. E tudo isso tem muito a ver com o planejamento e a forma que você vai conduzir. Cartão de crédito, precisa ter cuidado no uso? Muito, muito. Na verdade, o cartão de crédito, ele pode ser o vilão e pode ser o mocinho, desde que você faça esse acompanhamento. Algumas lojas, o que elas fazem? Você vai comprar tal produto, eu vou te dar 2 meses para você pagar a primeira parcela. Muito cuidado com isso, porque esse tempo que você pode ficar sem pagar, você pode às vezes pagar o dobro, por essa facilidade em relação ao espaço de tempo para começar a pagar a primeira parcela, no caso. O rotativo, então, nem pensar. Nem pensar. Muitas lojas eu percebo também, inclusive, que insistem tentando vender uma facilidade de pagamento em 5, 6 vezes, mas às vezes esquecem, que inclusive é ilegal, de dizer que há um juro embutido ali. Exatamente, até mesmo porque você muitas vezes no calor do momento da compra gostou do produto e aí você vai lá e acaba sendo convencido. Quando em alguns casos você compra muitas vezes o que não é necessário, e sim pelo poder de convencimento que o outro chega e impõe a você. Nós temos outro dado da pesquisa que revela a preocupação do consumidor com a instabilidade na renda, fazendo com que os ludovicenses freiem, portanto, o consumo. Isso já desde o ano passado já vem acontecendo. Em relação à instabilidade da renda, é o momento também de pensar alternativas para aumentar essa renda? E é possível sempre encontrar algumas delas? Sim, sem dúvida. Principalmente quando a pessoa tem ali um comportamento empreendedor aflorado, vamos dizer assim. Além do meu trabalho, eu posso, de repente, desenvolver um produto de vendas, eu posso buscar uma alternativa que a minha receita possa aumentar. E
quando você trabalha o aumento de receita e toma cuidado com as despesas, nossa, o resultado é fabuloso, porque você passa a adquirir um equilíbrio financeiro e aquela tranquilidade que todos nós buscamos todos os dias. É possível dar ao nosso telespectador alguma orientação ainda mais prática em relação, por exemplo, a perceber no seu orçamento quanto que ele está gastando de dívida? Eu tenho um dado aqui, por exemplo, de acordo com o estudo, esse que nós falamos ainda há pouco, os ludovicenses endividados apresentam, em média, 28,5% da renda atual comprometida com essas dívidas. Esse percentual aqui, 28,5%. É razoável? É comprometedor? Então, o ideal é quanto menor esses dados, é o excelente. Porém, não é isso que acontece na prática. Então, o percentual que sempre consideramos o adequado é em torno de 20%. Mais do que isso, acaba comprometendo. Primeiro porque, se você não pensar em poupar, você sempre vai passar a vida inteira pagando dívidas. Ou seja, aquele valor de juros que você paga a mais, imagina se você fosse guardando, se você fosse poupando para poder fazer um investimento futuro. Então, muitas vezes o que não acontece é isso, essa conciliação do que eu pago a mais quando eu poderia economizar. Um exemplo, eu posso investir? Pode. O problema é que algumas pessoas têm a ideia de que, eu só posso investir se eu tiver muito dinheiro. Existe essa cultura no país, infelizmente, né? Exatamente. E que é uma mentira. Completamente. Tá? Você pode começar a dar o primeiro passo. Primeiro, eliminar o máximo de dívidas possíveis, certo? Segundo, reserve um percentual mínimo de 5% a 10%. 10% é muito. Tá? Então, trabalhe com 5% até você buscar ali um percentual hábito, ideal. né? Exatamente, porque o hábito é que vai fazer com que o processo de mudança aconteça. Se você não der o primeiro passo, nunca vai acontecer. A gente falava aqui dessa questão cultural, do problema de poupar e de gerenciar melhor as finanças. Ainda bem que hoje nós temos várias escolas que desde cedo já ensinam os pequeninos a se educar nessa área, né? Essa educação financeira precisa começar cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, e é uma grande vantagem para a criança que já cresce com a cultura do que é dinheiro, o quanto se deve gastar, o que se pode comprar, e para os pais também. A exemplo disso, algumas escolas têm alguns projetos, elas dão o próprio nome, mas, por exemplo, o projeto Meu Tesouro. A criança passa o ano inteiro economizando aquela mesada que os pais deram. Chega no final do ano, ele escolhe o brinquedo que ele quer conforme o que ele tem. Ou seja, não é só, eu quero isso, não. Quanto é que você tem? Quanto que você economizou durante o ano para que você possa comprar o brinquedo? E a criança ela já passa a refletir sobre isso, e é fabuloso. Núbia, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Amanhã, inclusive, você vai dar uma palestra falando sobre esse e outros assuntos. Eu queria que você deixasse o telefone de contato. Perfeito. A palestra acontecerá amanhã às 19 horas na Praxis. Telefone para contato 3181-0648. O título da palestra? Independência financeira. Dê uma virada na sua vida. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.